Semana de Oração da Mulher, Mulheres contemplando a Jesus. Capítulo 2. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhar para Jesus é uma necessidade diária. Enfrentamos desafios, problemas e tempestades todos os dias, e para vencer, só precisamos olhar para Jesus. Para ilustrar e fixar bem em nossa mente o que significa olhar para Jesus na prática, faremos uma reflexão com base em duas experiências de Pedro. Após o episódio da multiplicação dos pães, Jesus foi orar e mandou que os discípulos atravessassem o lago. Durante a travessia, o barco deles enfrentou uma violenta tempestade e o desespero tomou conta de todos. Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as águas. Quando eles o avistaram ao longe, acharam que era um inimigo ou um fantasma e gritaram com medo, até que reconheceram Jesus e ficaram aliviados. Logo que puderam acreditar no assombroso fato, Pedro ficou como fora de si de alegria. Como se ainda mal pudesse crer, exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. Olhando para Jesus, Pedro caminha firmemente como satisfeito consigo mesmo. Porém, volta-se para os companheiros no barco, desviando os olhos do Salvador. O vento ruge, as ondas encapelam-se, alterosas, e interpõem-se exatamente entre ele e o Mestre. E ele teme. Por um momento, Cristo fica oculto e sua fé desfalece. Começa a afundar. Mas ao passo que as ondas prenunciam morte, Pedro ergue os olhos para Jesus e brada: Senhor, salva-me! Jesus segura imediatamente a estendida mão, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Andando lado a lado, a mão de Pedro na do Mestre, entraram juntos no barco. Mas Pedro estava agora rendido e silencioso. Nenhuma razão tinha de se vangloriar sobre os companheiros, pois por causa da incredulidade e da exaltação quase perdera a vida. Ao desviar de Cristo o olhar, foi-se-lhe o pé e ei-lo a submergir-se. Quantas vezes, ao sobrevir-nos aflições, fazemos como Pedro, olhamos para as ondas em lugar de manter os olhos fixos no Salvador. Os pés vacilam e as orgulhosas águas passam por sobre nossa alma. Jesus não disse a Pedro que fosse ter com ele para que perecesse. Não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Não temas, diz-nos, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Outra experiência de Pedro foi quando ele negou a Jesus. Ellen White relata: Pedro acompanhou o Senhor depois de sua traição. Estava ansioso por ver o que seria de Jesus. Mas quando foi acusado de ser um de seus discípulos, o temor pela própria segurança levou-o a declarar que não conhecia o homem. Os discípulos eram notados pela pureza de sua linguagem e Pedro, para convencer seus acusadores de que não era um dos discípulos de Cristo, negou a acusação pela terceira vez com maldição e juramento. Jesus, que estava a alguma distância de Pedro, volveu para ele um olhar cheio de tristeza e reprovação.
Então o discípulo se lembrou das palavras que Jesus lhe falara no cenáculo e também de sua afirmação cheia de zelo: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26:33. Ele tinha negado seu Senhor mesmo com maldição e juramento, mas aquele olhar de Jesus como que dissolveu o coração de Pedro e o salvou. Ele chorou amargamente, arrependeu-se de seu grande pecado e converteu-se, e então ficou preparado para fortalecer seus irmãos. História da Redenção, página 213 e 214. Nossa segurança consiste em olhar para Jesus todo o tempo, pois ele tem uma saída para toda e qualquer situação. Em meio às tempestades da vida, ele estenderá a sua mão quando para ele olharmos com fé. Seu amor é tão grande que, mesmo que venhamos a negá-lo, seu olhar nos salvará. Na prática, o que acontece? Situações empurrarão você para a direção oposta da vontade de Deus. As pressões tentarão desviar seu olhar dele. As circunstâncias farão você querer voltar atrás, mas seja firme. Não se deixe afundar. Não se contente com o olhar para Jesus sem determinação. Decida olhar firmemente para ele. Tenha foco. Proteja seu coração do desânimo, da tristeza e da dúvida. Com certeza o Espírito Santo tem algo a lhe dizer, mas é preciso calar as outras vozes para conseguir ouvi-lo. Proteja sua mente de pensamentos que desencadeiam medo, angústia, mágoa e ressentimento. Tudo isso são ruídos que impedem você de ouvir a voz do Espírito. Se a jornada estiver pesada, manter seu olhar firme em Jesus será a sua salvação. À direita pode parecer o melhor caminho, à esquerda pode até ser atraente, mas é somente ao olhar para Jesus que você encontrará a resposta sobre como agir e para onde avançar. Sempre existirá uma saída quando seus olhos estiverem fixos apenas no Salvador Jesus. Olhar firmemente para Jesus precisa deixar de ser teoria, mas como fixar os olhos nele na prática? Buscando conhecê-lo nas Escrituras dia a dia, meditando em sua vida, em como ele agia nas diversas situações, imitando seu exemplo de buscar o batismo do Espírito todos os dias pela manhã, e então, daí em diante, passar o dia com ele no pensamento, guiado pelo Espírito, transbordando em amor. Obter essa experiência exige decisão, esforço árduo, mas vale a pena olhar para ele. Olhai a Jesus todas as vezes e em todos os lugares, oferecendo de coração uma oração silenciosa para que possais saber como fazer sua vontade. Assim, vindo o inimigo como uma inundação, o Espírito do Senhor erguerá contra ele, por vós, a sua bandeira. Quando estáis quase prontos a vos renderdes, a perder a paciência e o autocontrole, a ser duros e acusadores, críticos e denunciadores, eis o momento para enviardes ao céu a oração. Ajuda-me, ó Deus, a resistir à tentação, a expulsar do coração todo o amargor e ira e maledicência. Dá-me tua mansidão, tua humildade, tua longanimidade e teu amor. O Lar Adventista, página 215 e 216. Agora vamos refletir? O que significa a expressão autor e consumador de nossa fé? Na prática, o que significa olhar para Jesus? Faço diariamente a pergunta: o que faria Jesus em meu lugar? Será que estou olhando para Jesus que suportou as afrontas por amor a mim ou para as tempestades? O que as passagens bíblicas abaixo dizem para você de modo pessoal? Provérbios capítulo 4, 27. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas. Não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. E Miqueias 7, versículo 7.
Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Agora vamos fazer um compromisso? Depois dessa leitura e dessa reflexão, qual é o compromisso que você faz hoje com Jesus?